Então vamos lá para mais uma questão de física, agora que nós estamos na véspera do vestibular do Enem, né, fazendo revisão nas turmas lá, sempre sobra uma dúvida ou outra que não dá para resolver na aula, falta tempo, né? A gente até busca maneiras de simplificar na aula, né, mas às vezes os alunos precisam de uma análise mais quantitativa e não qualitativa. Em muitas das questões do Enem, né, você resolve da forma qualitativa, mas o aluno ainda fica com dúvida. Tem aquele aluno que quer ver a conta, né, mesmo naqueles problemas um pouco mais teóricos. Foi o que aconteceu hoje, né, e não deu tempo. Eu até tentei fazer uma maneira simplificada, expliquei que era complexo, e aí eu prometi para a turma que eu ia gravar esse vídeo. E eu vou gravar. Estou falando dessa questão que causou bastante polêmica no ano que ela caiu, 2018 no Enem, né? E hoje eu vou resolver da forma quantitativa. Não era assim que o Enem queria, mas eu estou resolvendo para um grupinho seleto de alunos que gostam de ver as coisas provadas. Então olha lá o que está escrito aí, ó. Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes eles usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Então, os estudantes do laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, eles usaram dois pequenos carros de plástico, A e B, instalaram sobre eles pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica, uma coisa importante, né, para desempenhar a função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco, a massa e o formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a situação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes, né, eles ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades médias dos carros para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que, né? Então, vamos lá, né? Eu acho que aqui tem uma situação preliminar que é muito fácil de entender e de resolver, que é a força que o ventilador faz no ar, né? Eu vou desenhar o ventilador aqui. Vamos desenhar em branco para ficar bem legal, né? Aqui assim, ó. Aqui está o ventilador, uma hélice aqui, uma hélice aqui. Vamos desenhar aí uma porção de ar, né? Uma porção de ar assim, ó. Legal. Tá. Então essa massa de ar que está aí, ela vai ser empurrada pelo ventilador, né? Essa massa de ar vai ser empurrada pelo ventilador. Vou chamar essa massa de ar de M e vou chamar a velocidade com que a gente está empurrando aí de V. Estou pensando na massa de ar por enquanto, né? Então aqui está com velocidade V. Se eu quero saber a força que foi feita sobre a massa de ar, é fácil, vamos usar a segunda lei de Newton. A força é igual à variação da quantidade de movimento no tempo. Certo? Variação da quantidade de movimento no tempo. Eu vou fazer a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Legal. Tudo isso sobre o ΔT. Vamos imaginar que a massa do ar estava parada? Então, se a massa do ar estava parada, esse Q0 aqui é zero. E a gente vai acabar ficando com a força facilmente calculada, como eu disse que ia ser, que é a massa vezes a velocidade dividido por ΔT. Perfeito? Vou chamar essa força para efeitos didáticos aí de força 1. Essa é a força que o ar recebe
né, do ventilador, tanto na situação A como na situação B, com apenas uma diferença, né? Então, olha só aqui, ó. Se o ventilador empurra o ar para a direita, o ar vai empurrar o ventilador para a esquerda. Então, eu vou desenhar essa força aqui, ó. F1. Tudo bem? F1 é a força que o ar faz sobre o ventilador, consequentemente, é a força que o ar faz sobre o carrinho. No carro B, o ar está sendo empurrado, né, para a esquerda, portanto, ele vai empurrar o carrinho para a direita, com essa força aí que a gente calculou, que é a F1. Sobre o carrinho B, a gente não tem mais nada a dizer não, né? O carrinho B vai andar para a direita, tranquilo, né? Vamos pensar agora no carrinho A. Por que que no carrinho A a gente tem que dar continuidade ao raciocínio, né? A gente tem que dar continuidade ao raciocínio porque essa porção de ar que a gente vai desenhar aqui de novo, ó, essa porção de ar que a gente desenha aqui, assim, ó, ela vai vir, né, para colidir com a vela do nosso carrinho, né? Então, o problema da situação A não para no ventilador empurrando o ar. Ele para, né, depois, ele acaba para nós como raciocínio, depois que essa massa do ar empurra a vela. Então, aqui eu vou desenhar a massa do ar, que veio lá do ventilador, com uma velocidade V, né? E eu vou desenhar na frente aqui a vela. Certo? Quando essa massa do ar se depara com a vela, vamos pensar uma coisa aqui no que é que vai acontecer, né? Essa massa do ar ela vai se dispersar, né? Mais ou menos da seguinte maneira, né? Vai vir assim, né, ó. Resvalar aqui, e uma porção até vai retornar para cá, né, assim, ó. Mas vamos parar por aqui, vamos desenhar uma hipótese para esse resvalar aí, para a gente já entender. Aqui, ó, eu vou pensar assim, ó, essa massa do ar, ela foi desviada da seguinte maneira. Uma porção do ar veio para cá, V, certo? Chamar isso daqui de velinha. Uma porção do ar veio para cá, vamos chamar isso daqui também de velinha, né? Teve até porções do ar que eu estou dizendo para você que elas vieram para cá, ó, né? Se a gente pensar na soma de todos esses vetores para simplificar, vamos pensar num plano cartesiano para você entender o que é que vai acontecer aqui. Pensar num plano cartesiano aqui, ó. E vou olhar para vetores desse tipo aqui, ó. Que tem a componente x e que tem a componente y. Então eu vou ter velinha aqui, ó, e eu vou ter velinha aqui. Certo? A distribuição é simétrica, a forma é regular, é uma parábola, né? Como é que a gente pode pensar nessa situação? Uma parte desse vetor aqui, ó, está na vertical, né, que eu posso chamar de VY, assim, ó, VY, linha, e ele vai ter uma correspondente de uma porção de ar que foi lá para baixo, também VY linha. Não é difícil de entender que essa porção vertical da velocidade, né, ela vai, né, cancelar as componentes de cima com as componentes de baixo. E no final das contas vai sobrar somente a parte do V que está aqui, ó, né? Eu ia até pensar em fazer essa demonstração de uma outra forma, né? Considerando o nosso ventilador bem no vértice da parábola, parece ser bem interessante, que aí esse efeito das velocidades
horizontais fica bem evidente, né? Mas não, vamos continuar desse jeito aqui. E agora o meu objetivo é, da mesma maneira que eu calculei anteriormente, calcular a força que esse ar está recebendo aqui, né? E a força vai ser calculada da mesma forma, né? Usando a segunda lei de Newton. A força é a variação da quantidade de movimento no tempo. Como essa daqui é a segunda força que eu estou calculando, eu vou estrategicamente chamar de F2, que vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Certo? Tudo isso sobre ΔT. Vamos desenhar as quantidades de movimento inicial e final? Ó, a quantidade de movimento inicial está aqui, ó. É um Q0, certo? E a quantidade de movimento final, como você já entendeu o meu raciocínio, ela deve ser algo em torno disso daqui, né? Eu vou dar até uma noção de quantidade aqui. Tá vendo que eu estou desenhando esse vetor grande, esse vetor menor? Esse vetor é menor, né, porque efetivamente a porção da massa que escapou nessa direção não é toda a massa, né? Vou chamar essa porção da massa de M', né? O M' que escapou nessa direção é seguramente menor que o M que estava chegando antes aqui, né? Por quê? Porque teve uma parte da massa que escapou para cima, uma parte da massa que escapou para baixo, né? Como é que a gente faz essa força aqui agora? O Q0 não é zero, né? Então eu vou detalhar um pouco mais essa conta. Eu vou pegar o Q final e eu vou somar ele com o menos Q inicial. Certo? É assim que a gente faz. Tudo isso sobre o ΔT. Vamos lá, né? Calcular então o nosso F2 para finalizar, quase já chegando no finalzinho. O Q final vai ser esse cara aqui, que é o M' vezes a velocidade, que eu vou chamar aqui, né? A velocidade aqui de V'. Tudo bem, gente? Tudo bem? Acho que vocês entenderam o raciocínio, né? Um V' vetorial aí. Agora aqui, ó, eu vou somar com o menos Q0. Né? Vamos pegar a lógica, ó. O Q final está apontado, né? O Q final está apontado assim. Esse daqui eu mantive a direção e o sentido. Mas o Q inicial está apontado para a direita, e eu vou pegar menos ele. Quem pega menos ele, está pegando um vetor que é assim, ó, né? Para a esquerda. Afinal de contas, é o menos Q0 que a gente está pegando aqui. Então, aqui vai ficar mais, né, esse mais que está aqui, um M vezes V sobre ΔT. Aqui, como eu tinha dito, é um M'. Tudo bem? Agora já está pronto, né? Já está pronto para decidir tudo isso, ó. Vou só escrever de um jeito diferente, ó. Vou pegar esse termo primeiro, ó, MV, né, sobre ΔT, mais M', V' sobre ΔT. A força era MV por ΔT, a força F1. Está aqui, ó, MV por ΔT. Mais um M', né, V'. Então, dá para entender claramente que essa F2, né, a F2 é a força que essa massa de ar aqui, ó, recebeu. Essa F2 ela vai ser maior, né, do que a F1, porque afinal de contas, né, ela tem um M', V' ali. Então, né, se o ar foi empurrado para a esquerda, né, ele está voltando para a esquerda aqui, ele vai empurrar a vela para a direita. Então, eu vou desenhar essa força F2 aqui, ó, no carrinho para a direita. Se não ficou claro, eu vou deixar claro agora. Né? Esse F2 que eu estou desenhando aqui, ó, vamos anotar? Esse F2, quem não percebeu, estou falando em módulo, ele é maior que o F1.
Então, qual é a consequência disso? A consequência disso é que nessa situação vai ter uma força resultante apontada para a direita. Consequentemente, né, vamos anotar, esse carrinho vai se deslocar aqui, ó, no começo, né? Ele vai se deslocar com uma velocidade, né, VA assim, ó, para a direita. E esse daqui, né, também vai se deslocar, vamos marcar aqui em cima, né, ó, com uma velocidade VB, né, VB para a direita. Só que esse daqui vai ter VB maior que VA. Por quê? Porque aqui a resultante é a subtração dessas duas forças e ali é só uma, né? Tá claro? E ainda tem essa questão das componentes aqui, ó, que afirmam para a gente tudo isso que eu debati, né? Então a força F2 ela é maior, mas ela não é muito maior que a F1, né? Ela é só um pouco maior que a F1. Então vai dar resultante para a direita, caminha para a direita. Eu acho que aí você está resolvendo a questão, né? As duas velocidades, se você considerar o eixo positivo como sendo o eixo apontado para a direita, você vai ter que as duas velocidades são positivas, né? Onde o VA, né, é menor do que o VB pelos motivos já apresentados. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, né? Ficou para depois, né, da aula, mas antes tarde do que nunca, não é verdade? Foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês nesse exercício aqui. Até o próximo exercício.